Salmos 30 relata e diz assim: a ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Aleluia, que mensagem, hein? Bora lá para a mensagem, irmão. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste a vida para que não descanse ao abismo. Cantai ao Senhor vós que sois seus santos, celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu cobriste o teu rosto, fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei ao Senhor. Supliquei. Que proveito há no meu sangue, quando desce a cova? Porventura, te louvará o pó? Anunciará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu auxílio. Tornaste meu pranto em folguedo. Tiraste o meu cicílio e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu. Eu te louvarei para sempre. Se você prestar atenção, esse Salmo 30, ele é um canto, né? Ele é um canto de Davi. Como foi que Davi escreveu a maioria dos salmos? Foi na alegria? Não, a maioria dos salmos foram escritos, foram cantados, foram anunciados, foram registrados nos momentos de aperto de Davi. Davi era segundo o coração de Deus porque Davi, na sua angústia, ele não se angustiava, ele não chorava. Quando ele estava escondido nas cavernas, no meio das matas, nas brenas, nas montanhas, nos montes, ele não baixava a sua servil, ele não chorava. Ele olhava para o céu e dizia: Senhor, Senhor, ouve minha canção, ouve meu canto. Ouve, Senhor, a minha angústia. Estou angustiado porque buscam a minha alma, buscam a minha morte. Livrai-me, Senhor, dos meus inimigos. Davi, ele sofreu por quase 40 anos, 40 ou 30 anos na mão de Saul, porque mesmo o rei Saul, ele só reinou com Deus 3 anos, mas o reinado dele foi longo. Mas o restante dos anos que ele reinou, ele não estava com o Espírito de Deus. Ele buscava Davi para matar. Ele caçava Davi para matar. Então Davi sofreu, ele padeceu na mão do rei, porque ele era rei, era a autoridade maior na terra. Mas ele escapou da mão de Saul por quê? Porque a autoridade maior no céu é Deus. Deus livrou Davi porque Davi cantava, ele escrevia os salmos. Ele não murmurava: ai, que mal sorte, que mau dia, ai, como está doendo, como eu estou sofrendo. Você não relata nenhuma passagem que Davi diz: ah, que amargura. Não, ele comenta, ele conversa com Deus. E o Salmo 30 é um canto, é um canto para Deus. Ele fala com Deus, ele diz: Senhor, se eu morrer, para que serve? O meu sangue debaixo da sepultura, para que serve? Não serve para nada porque já baixou a sepultura. Então ele pedia para que Deus protegesse, exaltasse ele, que livrasse ele da mão do seu adversário. E não sofrendo na mão de Saul, Esaú, o rei Saul, ele sofreu também na mão de Absalão. O próprio filho também buscava a morte do seu pai. Ele conspirou contra o seu pai. Mas você lendo a Bíblia, se você leu a Bíblia ou já leu ou pretende ler, você vai ver que nem Absalão morreu pendurado numa árvore,
Mesmo o pai pedindo: não mate o meu filho, porque eu o amo. O soldado não poupou a vida de Absalão, ele morreu pendurado na árvore. Isaú, o rei Saul, ele não prosperou, ele também morreu pela espada. Ele próprio transpassou a espada no seu corpo. Ele pediu para o soldado: ultrapassa a espada para que não morra na mão dos adversários. E o seu soldado se recusou a matar o rei. Ele foi obrigado a se lançar na sua própria lança, na sua própria espada. Por quê? Porque no começo ele foi o escolhido, porque não tinha homem mais manso. E relata que não havia homem mais belo, tanto Absalão como o rei Saul. Eram homens providos de tudo. Mas ele morreu pela sua própria espada. Por quê? Porque 3 anos ele reinou com Deus. Mas o restante do seu reinado foi por conta própria, pelo seu orgulho. Ele se engrandeceu em todo o rei Uzias e ficou leproso. Foi pela sua glória, porque quando eles estavam vencendo, conquistando, eles se exaltaram. Eles diziam: ninguém manda em mim, eu posso tudo, eu sou o rei, eu mando na terra, na província, eu mando em tudo. Então se exaltaram. E aquele que se exalta, Deus abate, Deus derruba. Deus rasga o reinado. O reinado do rei Saul foi rasgado. Ele tinha promessa. E Saul, ele tinha promessa. Ele foi ungido por Samuel. Foi o próprio Deus que mandou Samuel ungir o rei Saul. Mas ele não viveu as promessas. Por quê? Porque ele foi desobediente. Ele foi desobediente. E pela sua desobediência, o seu reinado foi rasgado. Por isso ele procurava matar a Davi, que tinha sido ungido. Ele já sabia que Davi era o próximo rei, que a qualquer momento seu reinado era rasgado, então ele procurava matar para que não houvesse outro rei. Mas isso era uma ignorância da sua parte, porque se não houvesse Davi, certamente Deus ia ungir outro homem. A única coisa que ele tinha que fazer era se prostrar. Mas quando ele fez isso, já era tarde demais. Ele já tinha transgredido. Ele já tinha feito aquilo que não era a ordenância dele. Como o rei Uzias, né? Que ele ficou leproso. Ele tinha o sacerdote para queimar incenso no templo. E ele se exaltou, ele falou: eu próprio vou queimar os incensos. Ele disse: mas você não está destinado, você está destinado para reinar, não para acender o incenso na casa de Deus. Você não é homem separado para isso. Mas ele repreendeu os sacerdotes. E no mesmo momento que ele acendeu o incenso, a testa dele ficou branca e ele foi, daquele dia, daquele momento em diante, ele ficou leproso. Ele ficou leproso. E aí, do seu reinado, daquele momento em diante, ele foi retirado do palácio e foi morar num quartinho. Morreu e foi enterrado aonde se enterravam os leprosos. Porque na época, se Deus não o curasse, a lepra era uma doença, você tinha que ser retirado do convívio das outras pessoas. Você era destinado a morrer só, solitário, no meio dos outros leprosos. Você não podia viver na sociedade. Era como se fosse uma prisão. Você era livre, mas preso àquela enfermidade. E muitas vezes nos dias de hoje nós estamos livres, mas estamos presos numa enfermidade causada pelo próprio Deus. Por quê? Porque se exaltou, porque tocou naquilo que não poderia ser tocado. Como o rei Uzias, ele tocou no altar. Não era para ele tocar, mas ele se engrandeceu. Por quê? Porque estava sendo muito próspero. E aí ele achou que tudo aquilo que ele tinha era por causa da sabedoria dele, né? Mas não era a sabedoria dele. Tudo que ele tinha vinha da própria mão de Deus. Então temos que ser cautelosos. Estamos prosperando, temos que ter cautela. Porque muitas das vezes nós perdemos tudo quando nos exaltamos. Eu não preciso de Deus para nada, eu estou prosperando, tenho isso, tenho aquilo. É engano seu, porque Saul ele tinha tudo.
Ele tinha beleza que homem nenhum tinha. Tinha o reinado. Mas o reinado dele foi rasgado no terceiro ano. 3 anos ele reinou com Deus, mas o restante do seu reinado foi por conta própria. E só teve dentro da sua casa desgraça. Então é preciso estar atento. O que está em nossa volta? Se é bênção de Deus ou se a nossa casa está indo para a desgraça. Preciso parar, olhar em redor e dizer: Senhor, me salva, salva a minha casa. Prospera os meus caminhos. Se você gostou da mensagem, assina o meu canal Elimarie, mas se você não quiser assinar, não tem importância, não precisa. Mas se você assinar, você está, crescendo, ajudando a crescer um canal que fala só do amor de Cristo. Se você for lá no meu canal, você vai ver que ali só tem verdade extraída da Bíblia, vídeos extraídos da Bíblia, palavra que salva, que liberta. Porque é isso que eu procuro fazer todas as manhãs. É gravar uma linda mensagem. Porque Deus fala primeiro Deus e o resto será acrescentado. Os 10% do meu dia eu entrego ao Senhor. É passando uma mensagem de salvação, de libertação para alguém. E para mim própria, porque todas as vezes que eu leio a Bíblia, hoje eu relatei 2 salmos. E nesses 2 salmos, a minha vida está cheia de proveito, cheia de pedra preciosa, porque a palavra do Senhor é palavra preciosa. Porque se eu tiver 1 milhão na minha conta e eu não tiver sabedoria, nem o Espírito de Deus, eu vou cair em perdição. Porque eu vou achar que eu posso tudo. Porque eu tenho uma bela quantia, né? 1 milhão, né? Uma bela quantia para você sair por aí andando, salteando, né? Mas se você não tiver o Espírito Santo, direção de Deus, você pode comprar um belo de um carro potente, beber, ir para as noitadas, ir no meio do caminho, bater o carro. E ali, que adiantou 1 milhão na sua conta? Esse 1 milhão, ele serviu para quê? Para levar você à morte, à sepultura. Então, vê quanto você tem na sua conta. Vê quanto você tem na sua conta. É 1 milhão? É 10 milhões? É 1 bilhão? Eu não sei. Preste atenção, olha bem para esse dinheiro e vê se ele vai te levar ao glamour, à vida eterna, ou se vai te levar à sepultura sem salvação. Porque muitos comem tanto, vomita e morrem, mas não tem coragem de doar um pão para o seu irmão, que está na valeta, na sarjeta, precisando de um remédio. Não tem capacidade de doar nada para ninguém. Eu costumo dizer em muitos vídeos, ninguém é tão miserável que não possa doar nada. No meu vídeo de ontem eu relatei que eu tinha R$ 200. Mas na verdade eu não tenho, porque aqueles R$ 200 a comida vai levar, porque o meu armário está precisando de comida. Então eu vou no mercado comprar 1/3 do que eu comprava há 5 anos atrás. A inflação comeu tudo. Então, na verdade, eu não tenho R$ 200, eu estou sem uma moeda. Porque o mercado vai levar os meus R$ 200. Então, por que se engrandecer? Por que se engrandecer por aquele carro que você tem? Aquela linda mansão? Não vai te levar a nada. O teu orgulho só vai te levar para a sepultura e ainda sem salvação. Até a próxima.